A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. No capítulo 16, do versículo 24 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perde a sua vida? Quem poderá alguém dar em troca a sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Seria bom a gente ler todo o capítulo 16 de São Mateus. É um texto importantíssimo para fundamentar a nossa fé na pessoa de Jesus como o Filho de Deus, o Messias, e também como aquele que fundou a sua igreja, nos apóstolos. Ele é o fundador da Igreja Católica. Tem o nome de católica porque ela é para se espalhar pelo mundo inteiro como Jesus mandou. Então a palavra católica quer dizer universal. E Pedro tem um papel importante no primeiro momento, porque ele vai professar a fé, é o primeiro que professa a fé, e logo depois Jesus vai anunciar a paixão, a morte e a sua ressurreição. É claro que os discípulos têm muita dificuldade de entender, o que Jesus está falando na sua catequese. Ele passou 3 anos ensinando ao povo, aos discípulos e também ao grupo dos 12. É interessante a gente observar uma hierarquia, que a igreja mantém até hoje. A igreja se declara povo de Deus no seu todo, na sua definição geral. Mas dentro desse povo de Deus vai sendo constituída uma hierarquia. Então, os fiéis cristãos, os padres, diáconos, servidores, os ministros ordenados e os bispos, até chegar ao Papa. Portanto, aqui a gente viu que Jesus também, ele mostrou nesse capítulo 16 de São Mateus que veio como Messias, mas ele trabalhou todo um povo, uma multidão. Então ele tinha também esse contato com as grandes multidões, como a gente viu agora o Papa lá em Lisboa, com a juventude, mais de 1 milhão de jovens de 200 países vieram para participar. Mas também tem os sacerdotes, os bispos nas suas dioceses, os sacerdotes nas suas paróquias, os fiéis leigos participando também, e o surgimento dos ministérios não ordenados para as comunidades, para as paróquias, para os serviços de ordem
catequética, missionária, né, de educação religiosa, de formação de grupos, de famílias, de jovens e também de ação social. A igreja não pode desconhecer a realidade do povo, né, de como é que ele está vivendo nas suas precariedades. E a igreja trabalha justamente a educação formal, tem as creches para as crianças, tem os abrigos para os idosos, tem os hospitais para os enfermos. Então veja que é uma coisa grandiosa. Tudo começou desse texto aqui, capítulo 16 de São Mateus. Por isso que é importante, é um texto clássico, né? Que é bom a gente ler para a gente se fundamentar e saber por que é cristão católico. Jesus fez, os apóstolos no começo não entenderam. Até São Pedro quis desviar Jesus do caminho da cruz. Não, o Senhor não vai de jeito nenhum. Jesus mandou que ele se retirasse, porque era a tentação. Ele não pode, Pedro na época, como os discípulos, ele não podia entender a ideia de um Messias crucificado. Era como se fosse o fim. Você está esperançoso de vir um líder para resolver seus problemas. Aí você de repente vê esse líder morto. Então, mas Jesus reage com firmeza e mostra como é que deve ser o seguimento dele, porque ele é o servo sofredor, o filho do homem. E o exemplo de Jesus é passar a vida doada, doando a vida. Ele passou a vida doando a vida. E é isso que determina justamente o seguimento de cada um de nós que quer seguir Jesus. Não existe um discípulo, um cristão sem a cruz. Não é só trazer a cruz no peito, mas a cruz na vida. Porque quem tentar resguardar a sua vida vai perder. É tanto que tem uma frase muito interessante de uma cantora, né, do nosso samba brasileiro, Clara Nunes. Ela diz assim: não adianta chegar ao mais alto degrau da fama com sua moral toda enterrada na lama. Então veja como é interessante uma música, uma letra de uma música popular, né? Então o que quer dizer com isso? Qual é o exemplo que a gente traz? A gente tem que superar o egoísmo da gente. Só pode ser feliz o ser humano que ajuda os outros a serem felizes, pois é melhor dar do que receber. É justamente o que falou São Francisco de Assis. É dando que se recebe. E hoje a gente celebra Santa Clara. Santa Clara conheceu o ideal franciscano e se entusiasmou completamente por ele. E teve um profundo relacionamento espiritual com São Francisco. Aí deixou a sua casa, sua pai, sua mãe. Estamos ainda na Semana da Família. É muito bom a gente refletir isso. Deixar por causa de Cristo é uma maravilha. Agora, deixar para se perder no mundo das drogas e de outros crimes, isso aí é para nós uma lamentação. Mas vamos pegar esse exemplo de Santa Clara, uma jovem que viveu só 59 anos, mas fez com que sua mãe seguisse a irmã Santa Inês e a outra irmã Beatriz, pertencerem à Ordem Franciscana das Clarissas. Santa Clara fundou a Ordem Franciscana das Clarissas. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos em Caicó e em Mossoró. Essa ordem, muitas moças que seguem, não é? Portanto, vamos pedir ao Senhor esse entendimento e vamos ver o que a gente pode fazer nesse sentido de renunciar à vida mundana, material. Não percamos a graça da vida e da salvação que o Senhor Jesus nos oferece. Oração. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com um coração de pobre, pois contemplemos um dia em vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 16. Vamos lê-lo e desejamos a todos um feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.